Hoje nós vamos ministrar a Santa Ceia e eu quero falar, completando uma mensagem que nós iniciamos na parte da manhã, de algo extraordinário que aconteceu. Eu quero fazer uma introdução, e essa introdução que quero fazer, ela está ligada à ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, durante os 3 anos e meio dele, de ministério dele, que ele tratou única e exclusivamente das coisas do Pai, ele tinha 12 anos de idade e ele foi com a sua família para Jerusalém, para a festa da Páscoa, onde era algo determinado para todos os judeus fazerem. E quando eles foram para Jerusalém, as famílias antigamente, elas moravam quase todas elas no mesmo local, no mesmo lugar. Você conhece aqui por que o bairro dos Coutinhos tem o nome Coutinhos? Porque as famílias que residiam ali eram todos sob o nome de Coutinho, todos estavam ali, né? E naquela época também, as famílias, elas formavam núcleos, formavam locais e lugares, bairros, onde todos moravam perto do outro. Então, quando eles iam para as festas em Jerusalém, ia essa turma toda junto, todo mundo ia juntos. E Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tinha 12 anos de idade. E na volta, eles estavam tão empolgados e conversando, que os pais de Jesus, Maria e José, começaram a procurar o menino Jesus. Onde é que ele está? Onde é que ele estava? Estava jogando videogame. Onde é que ele estava? Estava jogando joguinho assim no computador. Onde é que ele estava? Ele estava vidrado em desenhos que estava passando numa televisão na casa de um Zé lá do seu. É isso que ele estava fazendo? Nada disso, né? Até porque naquela época não existia nada disso. Mas ele estava no templo, lá no templo, os pais procurando ele e ele estava no templo. E lá no templo, a Bíblia nos fala, ele com 12 anos, ele era questionado com muitas perguntas essas que eram feitas por pessoas que eram doutores da lei, isso é, pessoas que conheciam a lei do Velho Testamento, e vinham questioná-lo a respeito dessas leis. E a Bíblia nos fala, irmão, que ele respondia a tudo. Mas quando ele questionava esses doutores da lei, esses homens ficavam sem resposta. E eles ficavam com uma interrogação na cabeça: mas quem é esse menino aí? Que sabedoria é essa que ele tem? Que conhecimento é esse que ele tem? E os pais então vêm e encontram ali, eles estavam aflitos atrás do filho, e os pais chegam e falam: ô filho, o que você está fazendo aqui? Por que você não nos avisou que vinha para cá? Ele disse assim: me convém cuidar dos negócios do meu pai. Negócio do meu pai. Ele não estava tratando de nenhum negócio do pai dele, adotivo, José, nada. Ele estava iniciando a cuidar dos negócios do Pai Celestial. Durante os 12 anos até os 30 anos, não se ouve falar absolutamente nada de Jesus. Há muitas pessoas que conjecturam muitas coisas, mas não existe nenhuma revelação nas Sagradas Escrituras. Posteriormente, o Senhor diz assim: olha, examine as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer dizer que aquilo que está revelado é para o nosso conhecimento, mas aquilo que está oculto, está escondido, e não adianta conjecturar, que ninguém vai ter razão naquilo que irá conjecturar. Ninguém. Então, nosso Senhor está lá e ele aparece aos 30 anos de idade agora. E onde é que ele aparece? Ele aparece nas margens do Rio Jordão.
E por que que ele vai nas margens do Rio Jordão? Ele vai ali porque o seu primo João Batista, nascido da sua tia Isabel, que era irmã de Maria, sua mãe, ele está lá batizando. E a respeito de João Batista, Zacarias havia escrito algo 400 anos antes. Havia escrito o quê? Havia escrito que o Senhor enviaria o anjo dele, e o anjo dele viria preparando o caminho para o Senhor. E aí então vem João Batista, e João Batista vem antes de Jesus, e ele está preparando o caminho para o Senhor. Mas de que maneira que ele está preparando o caminho para o Senhor? Ele está preparando o caminho para o Senhor, chamando as pessoas que vinham e até ele, porque essas pessoas começaram a reconhecer nele um profeta que vinha da parte de Deus. E as pessoas passaram a respeitar muito João Batista. Então João Batista começa a chamar a atenção das pessoas, não para ele próprio, mas para aquele que viria após ele, porque ele veio preparar o caminho, né? Aquele que viria após ele. E esse que viria após ele se encontra com ele. João Batista está batizando no Rio Jordão, e Jesus Cristo chega até a presença de João Batista. João Batista estava falando a respeito de um batismo, chamado batismo nas águas, batismo de arrependimento. O arrependimento, ele tem que estar em alguém que tem consciência de falha, que tem consciência de erro, né? Então, as pessoas faziam filas para serem batizadas. Faziam fila, e no meio dessas pessoas estava Jesus. Jesus estava chegando ali para ser batizado, e João Batista, a hora que vê Jesus, fala: mas de jeito nenhum eu vou te batizar, eu aqui quero ser batizado por ti. Por que João Batista faz isso? Porque João Batista estava pregando o batismo do arrependimento. Jesus, a única pessoa que não tem erro, não tem falha, uma pessoa tremendamente perfeita, sem erro nas suas palavras, sem erro nas suas ações, muito embora, preste atenção que eu vou dizer para você, muito embora muitas pessoas levantavam falso testemunho contra ele, com o intuito de atacar o seu nome, com o intuito de atacar a sua pessoa, com o intuito de fazer oposição a ele, com o intuito de denegri-lo, com o intuito de provocar um levante das pessoas rejeitando o Senhor Jesus. E o Senhor, no meio do povo, se levanta: vocês me acusam de muitos erros, mas qual de vocês tem poder para me convencer de que eu errei? Quem de vocês? Vocês podem me acusar de muitas coisas, vocês podem me caluniar, mas qual de vocês terá autoridade para me convencer de que realmente eu fiz alguma coisa errada? Então as pessoas o acusavam injustamente. Sabe aquela pessoa que às vezes fala mal de outro sem conhecer? Fala aquela pessoa que às vezes recebe: o fulano me falou, e leva para frente essa palavra fiada, leva para frente essa conversa fiada, leva para frente essa situação aí de estar denegrindo a imagem de um, a imagem de outro, sem ao menos conhecer. É esse tipo de pessoas. Então Jesus não se deixou de forma alguma abater por aquilo que as pessoas tentavam levantar contra ele. Então, quando Jesus chega para ser batizado, João Batista rejeita. João Batista não quer: não posso te batizar, pois tu és maior do que eu. Por que ele disse: eu não posso te batizar? Porque Deus já havia mostrado para João Batista. Quando ele viu Jesus passar numa certa ocasião, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele tinha um testemunho a respeito de Jesus, dado pelo próprio Deus. Então, mas Jesus disse assim: olha, vamos deixar isso aí de lado e vamos cumprir a justiça de Deus. O que é para ser feito eu também quero fazer. E o Senhor Jesus então foi batizado. Bem, ele foi batizado, aí ele começa a chamar os seus discípulos para serem seus seguidores,
Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Filipe, chama os 12, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Zebedeu, e ele chama esse pessoal todo, e esse pessoal fica 3 anos e meio com ele, 3 anos e meio, e o Senhor veio para lapidar a vida daquelas pessoas. Sabe o que muitas vezes acontece com a gente? Nós somos assim, um diamante bruto, e muitas vezes as pessoas que só nos enxergam como um diamante bruto, não conseguem imaginar o que de nós pode ser feito, não conseguem ver. Mas quando o Senhor nos chama para a presença dEle, Ele nos vê como diamante assim, mas Ele vê também o que é que Ele poderá fazer de cada um de nós. O que é que Ele poderá fazer de cada um de nós? Que tipo de diamante, com quantas facetas, com quantos quilates, entendeu? Então, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção. A tua vida, a nossa vida, ela é preciosíssima para Deus, porque se não, vejamos, você porventura pagaria um alto preço por alguma coisa que não tem valor nenhum? Você porventura teria a coragem de desembolsar 200 mil reais, apenas uma hipótese, 200 mil reais por um anel, um anel de bijuteria, sabendo que não vale nada? Ninguém teria coragem de fazer isso. Se nós não fôssemos pessoas preciosíssimas para Deus, ainda com todas as falhas, com todos os erros que nós temos, Deus jamais teria feito o que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós? O próprio Senhor Jesus Cristo disse, e João o evangelista escreveu, ali no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Quando fala o mundo, está falando da criação, e está falando da coroa da criação, porque todas as demais coisas criadas, elas não possuem alma eterna, elas estão vivas, receberam a vida do Senhor, mas o homem é feito a coroa da criação, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele não foi feito para viver 30 anos, 40 anos, ele foi feito alma vivente, e a alma dele viverá eternamente. O corpo não, o corpo amanhã ou depois vai para a sepultura, mas a alma, ela é vivente, e ela permanecerá para todo sempre. Se nós fôssemos como um animal que morre e tudo acaba, Deus não teria dado Jesus para morrer por nós. Oh, irmão, é só pensar um pouco. Se a minha vida termina, você acha que Deus ia pagar um preço tão grande? Porque Jesus Cristo disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, único, não tinha outro não, um único só. Eu não sei quantos filhos você tem, mas suponhamos que você tenha 4, 5, 6, 7. Você teria coragem de pegar um dos seus filhos para dar para morrer por alguém? Você não faria isso, nem eu também. Mas foi isso que Deus fez por nós. Tamanha é a preciosidade da nossa vida para Ele, porque Ele sabe que fomos feitos por Ele, logicamente, e que a nossa vida não termina num túmulo. A nossa alma, ela é vivente, ela é para todo sempre. Então nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui, era isso que Ele anunciava: Deus me enviou, me deu para morrer por vocês, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o nosso corpo irá perecer numa sepultura, mas a vida eterna não está estabelecida no corpo que é físico, que é pó e que o pó vai tornar, mas no nosso espírito, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Fala para o teu irmão aí: você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi feito à imagem. Você. Às vezes você olha lá no espelho e fica achando: ai, meu cabelo é tão feio, eu queria ter um cabelo todo encaracolado.
O que tem cabelo liso, eu sou tão feio porque, se meu cabelo fosse liso. Eu sou tão feio porque olha que nariz que eu tenho, olha que orelha que eu tenho, irmão. A orelha pode ser bonita, o nariz pode ser bonito, mas amanhã ou depois vai ficar tudo enrugado, irmão. Tudo. Vai ficar tudo enrugado. E lógico que nós temos que cuidar do corpo. Lógico que nós temos que dar um trato. É lógico. A gente tem que dar aparência boa, bonita, que tem condições de fazer. Glória a Deus por isso. Mas isso não vai iludir a pessoa. Ela pode ter aparência de 30, mas está com 60. Ela vai saber que a consciência dela, ela tem 60. E que o tempo dela não é muito ainda para frente. Sabe disso. Mas e a nossa alma, irmão? A nossa alma. Foi aí, isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio trazer a eternidade. Foi isso, no nosso interior, aqui dentro de nós. Olha aqui, presta atenção, querido. Eu estou falando isso sem ofender quem quer que seja. Amado, você não vai falecer por um purgatório. Não existe isso. Isso foi inventado para amenizar, e não quero tocar nesse assunto, porque não é conveniente, também não vai adiantar para nada. Escuta, você não vai morrer e reencarnar, irmão, não existe isso, Jesus nunca pregou isso, ao contrário, está escrito que o homem está ordenado, uma ordem de Deus, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém vai morrer e reencarnar para pagar o pecado, e depois nasce faltando uma perna, porque foi muito ruim. Não. Por favor, irmão, não. Sabe por quê? Porque se fosse assim, Jesus teria sido o maior de todos os pecadores, porque o sofrimento que ele passou aí, mas a Bíblia fala que ele era santo, imaculado, e que ele justamente sofreu tudo o que sofreu para dar ao homem aquilo que o homem por si mesmo não conseguiria alcançar, que é o quê? A vida eterna. Aquele que crê em mim tem, presente, tem, não é terá no futuro, tem. Quando você tem Jesus como teu Senhor e Salvador é que salva de alguma coisa. O Salvador, amado irmão, você já tem garantido na tua vida. Isso advém a você numa experiência pessoal, íntima sua com Deus. Então nosso Senhor Jesus Cristo, amado, Ele chama aqueles 12 homens e Ele começa então a trabalhar a vida daqueles homens. E quando o Senhor Jesus Cristo vai para a cruz, sabe o que Ele falou? Olha aqui, não pense vocês que vocês têm autoridade sobre a minha vida para tirar a minha vida. Não pense vocês. Eu dou a minha vida, porque eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Ele é o Senhor da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele tem poder para dar a vida, e Ele deu a sua própria vida, e muitos acharam que não haveria mais solução, e por isso, ao Ele morrer, os discípulos ficaram decepcionados, abandonaram a fé, negaram o Senhor Jesus, achando que eles foram iludidos. Mas depois de 3 dias, no domingo pela manhã, eis que Ele ressurge, como estava escrito no Velho Testamento, e como muitas vezes Ele pregou, Ele profetizou para as pessoas que estavam olhando, estavam perto dele. Olha, escute aqui, eles vão me prender, eles vão me matar, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Palavras de autoridade de quem tem poder absolutamente sobre tudo, porque Ele mesmo disse: todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Jesus não é um fraquinho, não, irmão. Ele é poderoso para vencer a própria morte. Ele é forte, Ele é poderoso. Então Ele trabalha aqueles homens, Ele morre, os discípulos se dispersam, perderam o grande líder, ficaram sem direção, sem orientação,
esqueceram da promessa do Senhor. Oh, irmão, e quantos de nós não esquecemos da promessa do Senhor? E quantos de nós às vezes nos atarracamos em coisas que Jesus não falou, Jesus não disse, e Ele não pode garantir aquilo que Ele não falou. Ele garante aquilo que Ele falou, aquilo que Ele se comprometeu conosco. Aleluia. E a vida eterna é essa: que conheçam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E é tão importante isso, que após o Senhor Jesus Cristo ressuscitar, Ele começa a ir atrás de cada um. Foi atrás de Pedro, que voltou a pescar. Lembra quando Jesus chamou ele? Ele era um pescador. Ele abandonou a rede, abandonou tudo e foi seguir o Senhor. E o Senhor disse para ele: vocês me seguem, eu vou fazer de você um pescador de homens. Pescador de homens. E o Senhor trabalhou 3 anos e meio com ele e com os demais para fazê-los pescadores de homens. Nem todos tinham a profissão da pesca, como Pedro, Tiago, João e André. Os outros tinham as demais diversas profissões. Mas o Senhor disse para eles: venham atrás de mim, que eu vou ensinar vocês como é que se pesca homens, como é que leva os homens à presença de Deus, como é que os guia, como é que os dirige à presença de Deus. E a Bíblia nos fala, irmão, que o Senhor ressuscita, Ele vai atrás de cada um dos 12. Ele anda 40 dias na terra, confirmando tudo que Ele havia falado anteriormente, tudo que Ele havia falado, tudo que Ele havia dito, autenticando todas as suas promessas. Jesus falou assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então há a possibilidade de a gente perder a alma? O que o homem dará por resgate da sua alma? Irmãos, aí Jesus restitui todos eles na presença. Depois de 40 dias, o Senhor está com eles no Monte das Oliveiras. Ele está ali e o Senhor fala assim: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Preste atenção: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer, precisa ouvir, precisa entender o que estou ouvindo para me poder crer. Aquele que crer e for batizado, na sequência, tiver condições de ser batizado, então obedecendo o mandato do Senhor, esse então será salvo. Em outro, ele falou em Marcos 16. Em Mateus 28, ele diz assim: ide fazer discípulos. O que é fazer discípulos? O que é fazer discípulo? Quem faz discípulo é mestre. Quem faz discípulos são professores. Fazer discípulo, irmão, discípulos são alunos, aprendizes. E o Senhor ordenou uma responsabilidade sobre aqueles homens: ide e fazei discípulo de todas as nações, de todos os povos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho falado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Você sabe que Constantino, que foi imperador romano, a mãe dele se converteu ao cristianismo, porque o cristianismo sempre foi perseguido. Então, o governo romano, através de um decreto de Constantino, ordenou que todas as pessoas se convertessem ao cristianismo. A gente sabe que não é assim, né, irmão? A gente sabe que não é assim. Se converte é através da pregação, através do Evangelho, daquilo que Jesus mandou fazer. Não é uma ordem: você vai ter que ser batizado, todos vocês vão ter que se tornar cristão. Não tem como. Jesus respeita a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. É por isso que Ele manda pregar.
E quem crer, não é forçado a crer, e você tem que crer, não, quem crer, a espontaneidade, o livre-arbítrio da pessoa, a escolha, quem crer e for batizado, será salvo. Então Constantino, ele ordenou, e como existia muita gente no Império Romano, muita gente, e como não dava para fazer o batismo igual João fez com Jesus no Jordão, né? Como não, era impossível. Então o que começou a batizar de que jeito? Começou-se a batizar por aspersão. O que é aspersão? Aspersão é você pegar a cabeça da pessoa e jogar um pouco de água na cabeça. Isso chama-se aspersão. Agora o que é imersão? É ficar imergido, baixar as águas, ficar encoberto. Mudou-se então o rito do batismo por ordem do imperador, que não tinha nada a ver com o cristianismo. E aí todos nós recebemos esse batismo. Mas a Bíblia fala que aquele que crê. Eu não acreditava, eu não sabia, eu era uma criança de poucos meses. Você era uma criança de poucos meses. Eu passei a ter consciência das coisas a partir do momento que eu conseguia discernir, a partir do momento de uma idade que eu conseguia captar, entender, né? Eu comecei a aprender através dos pais, depois para a escola comecei a entender, e as pessoas, elas nos ensinavam conforme a nossa faixa etária, mas eu fiquei horrorizado com a ignorância dos estudantes, horrorizado, perguntando para as pessoas em qual continente ficava o Brasil. Brasileiros, pessoas estavam saindo da escola, não sabiam responder, não sabiam. Algumas perguntas assim, que eu aprendi no primário, há 60 anos atrás, as pessoas não sabiam responder. Mas, meu Deus do céu. Então, o Senhor ordenou que aqueles homens anunciassem, ensinassem, orientassem. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus, e aquele povo começou a pregar, e a Bíblia nos fala que na cidade de Jerusalém, o sinédrio era composto por membros das tribos de Israel, os homens mais sábios, e o sinédrio composto por 71 pessoas, 71 líderes da nação, ficaram incomodados, porque os discípulos começaram a pregar tanto que Jerusalém ficou tomada pela pregação do Evangelho. Olha que coisa gloriosa! Pregação do Evangelho, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não é você fazendo bem que você vai ser salvo, não é. Porque se assim fosse, eu não precisava de Jesus. Se somente aquele que faz o bem para o outro pode ser salvo, ajudando nas suas necessidades, quem dirá o pobre que recebe tudo de todos e não faz nada por ninguém? Está condenado? Não. O apóstolo São Paulo diz assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E todos nós podemos crer, todas as pessoas podem crer. Não é aquele que tem ou aquele que não tem, todos, igualitariamente. Todos. A salvação pode entrar na casa da pessoa mais paupérrima que existir, mas ela pode entrar também em outros locais, em outros lugares. Porque a salvação
é pela fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vocês, quer dizer, eu não sou salvo por aquilo que eu faço. É um dom de Deus, então a salvação é um dom de Deus. Não vem das obras, quer dizer, não adianta você querer fazer obra para você se mostrar bonzinho, e estou fazendo para amenizar a tua consciência, não adianta. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha, estou ajudando fulano, estou ajudando ciclano, estou ajudando Beltrano, estou fazendo para ser reconhecido pelos homens. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça. Sabe o que é graça? É um favor que você recebeu de Deus, que nós recebemos de Deus sem merecer. A graça é a pessoa do Senhor Jesus. Nós temos a salvação nele de graça, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então ele falou para os discípulos anunciar essa coisa maravilhosa para todas as nações. E eles encheram Jerusalém de uma maneira tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que o Sinédrio mandou chamar alguns, prendeu alguns, para proibi-los de pregar. Não preguem mais, vocês encheram a nossa cidade com essa doutrina de vocês, não queremos que vocês preguem mais, não admitimos. Aí Pedro fala assim: pensa aí vocês, nós devemos obedecer a Deus ou aos homens? Nós vamos desobedecer, ainda que vocês nos proíbam de pregar, mas Deus nos deu uma ordem para pregar, então nós vamos cumprir a ordem do nosso Deus. E aí, irmãos, a igreja foi crescendo, viu, Alexandre? A igreja foi crescendo, e aí cai naquilo que eu falei para vocês. Cai no quê? Cai que começou a haver aquela divergência, né? De um ser mais favorecido pelo outro no partir do pão. Aí então veio a escolha dos diáconos. Está escrito aqui em Atos, capítulo número 6. Deixa eu só ler aqui só para você. Não precisa abrir sua Bíblia não. A escolha dos 7 diáconos. Naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então esse foi o motivo para que os discípulos escolhessem 7 homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo para serem consagrados ao diaconato, para tomarem conta dessa situação da igreja. Agora, irmão, eles estão lá maravilhosamente bem, mas o Senhor disse para eles irem por todo mundo. Comece por Jerusalém, por Samaria, pela Judéia, e vão até os confins da terra pregando o evangelho. Mas eles estavam ali reunidos, ninguém queria sair dali. Então Deus permitiu que viesse uma dispersão, uma perseguição na igreja, para que eles então se dispersassem e por onde fossem anunciassem o evangelho. E havia desses 7 diáconos, havia um chamado Filipe, que não é o Filipe apóstolo, que foi escolhido para ser apóstolo, é um outro Filipe, dos 7 diáconos. E Filipe, ele foi para a cidade de Samaria, e quando ele chega na cidade de Samaria, ele está anunciando o evangelho, e a Bíblia nos fala, irmãos, que ele começou a pregar o evangelho ali, e Deus começou a operar tanto, muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas vinham até ele e eram abençoadas, e houve uma alegria que invadiu o coração daquele povo. Invadiu o coração daquele povo. Filipe estava ali pregando, Deus fazendo maravilhas, mas sabe o que acontece? Deus falou para Filipe assim: Filipe, eu quero que você vá a um local. E Filipe, então, ele é levado àquele local, e ele vê uma carruagem, né? Um cocheiro, e vê uma pessoa sentada na carruagem, lendo um livro, e ele se chega perto da carruagem, e começa a acompanhar a carruagem. Pelo jeito a carruagem não andava muito rápido,
Ele começa a andar com a carruagem, e ele pergunta assim para a pessoa que está ali: "Ô, você está entendendo o que você lê? Você está entendendo aquilo que você lê?" É tão bom você compreender o que você está lendo, né? Ou o que você está ouvindo, não é? E ele faz essa pergunta para ele. Ele disse assim: "Mas como é que eu vou poder entender se não tem quem me explique?" Faça discípulo. Fazer discípulo é você ensinar. Fazer discípulo é você orientar. Fazer discípulo é você direcionar a pessoa. Agora você presta atenção numa coisa. Filipe estava em Jerusalém, estava assim de discípulo. Ele foi para Samaria, assim de discípulo. Mas a vida daquela pessoa que estava lendo aquele livro, que eu vou falar para você já qual era, né? Era uma única pessoa. Mas aquela pessoa estava com o coração dela ansiosa por Deus, desejosa por Deus. Ele era um etíope, ele era um eunuco. Eunuco era alguém que era castrado para tomar conta do harém, ou eunuco era alguém que assumia a administração dos bens, e esse eunuco estava na administração dos bens da rainha de Candace, rainha da Etíope. E ele se aproxima e fala: "Você está entendendo o que está lendo?" E o que ele estava lendo, irmão? Ele estava lendo uma passagem do livro de Isaías. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: "Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a." Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O senhor está entendendo o que está lendo?" Ele respondeu: "Como eu posso entender se alguém não me explicar?" Assim ele convidou Filipe, que subiu na carruagem, sentou-se ao seu lado, e a passagem que o eunuco estava lendo era essa: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra." Ele não conseguia entender que quando Isaías escreveu a respeito disso, 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías estava escrevendo a respeito de Jesus. Então Filipe aproxima-se do carro, e Filipe então começa a explicar para ele. Irmão, para nós entendermos a palavra de Deus, nós precisamos ter alguém que nos ensine. Precisamos ter a vontade de aprender. Esse homem, ele estava com interesse de aprender, ele estava lendo. Eu vou contar uma história para vocês. Há muito tempo atrás, e eu não sei se ainda acontece hoje, mas nas escolas todas, em hotéis, era distribuído um Novo Testamento, um livrinho de capa cinza desse tamanho, dos Gideões Internacionais. Era distribuído. E quando esse adolescente fazia o Senai lá em Jundiaí, passaram distribuindo para todos os alunos, né? E todos os alunos receberam. E esse adolescente, ele foi guardando esse Novo Testamento no travesseiro dele, e ele lia aquilo lá de vez em quando, não entendia nada, não compreendia nada, ele lia. Ele foi crescendo, ele foi lendo, não deixava nunca de ler. Não lia todo dia, mas esporadicamente ele estava lendo. Se tornou jovem. E jovem, naquele tempo existia aquelas baladas, existia me fugiu o nome, discoteca. E às vezes saía da escola com o pessoal, e na sexta-feira principalmente, saía da escola noturna e ia para os bailes, ia para as discotecas, e muitas vezes voltava para casa
voltava para casa ou um tanto alto de álcool, ou então de droga. Mas chegava em casa, ele tirava a máscara, porque com a máscara ele chegava perto das pessoas, dizia que estava na boa, que estava nisso, estava naquilo, chegava em casa, tirava a máscara, porque o vazio invadia a alma da pessoa, invadia o coração da pessoa. E você sozinho, você não usa máscara, você não tenta se enganar. Você sabe a realidade, não aquilo que você mostra para as pessoas, mas a realidade do teu íntimo. E ele às vezes lia alguma coisa lá e achava interessante demais, bonito demais. As transformações, a mudança que Jesus fazia na vida das pessoas. E ele começou a desafiar a Deus. Ele começou a dizer: Senhor Deus, se isso aqui é verdade, que isso se cumpra na minha vida, ele dizia. Que isso se cumpra na minha vida. E não foi no outro dia que aquilo se cumpriu na vida dele. Não foi um mês depois, 2 meses depois. Passou anos. Mas um dia se cumpriu. Aquilo que ele havia falado para Deus, Deus cumpriu na vida dele. A vontade, o desejo de conhecer a Deus, e muitas vezes esse desejo que nós temos de conhecer a Deus, nos leva pelos mais diversos caminhos, onde possivelmente iremos encontrá-lo, possivelmente. Mas o vazio, ele é contínuo na vida do homem. Desculpe, irmão. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o vazio só pode ser preenchido pelo Deus vivo e Deus verdadeiro, Criador e Salvador. Então, quando você se encontra com o Senhor, há uma alegria que invade a tua alma, a mesma alegria que invadiu a alma de todos os habitantes de Corinto que foram ver Filipe pregar. A mesma alegria que invadiu o coração do eunuco, quando Filipe orientou ele o que ele devia fazer. E como eu sei que isso aconteceu? Muito simples. Filipe está na carruagem com o eunuco. Não, a Bíblia não fala quanto tempo eles cavalgaram juntos, ou estavam ali na carruagem juntos. Não fala se foi meio-dia, foi 3 horas, 2 horas, mas foi tempo suficiente, porque o coração do eunuco estava pronto e preparado para ouvir a voz de Deus, e não apenas para ouvir, para obedecer a voz de Deus. E o eunuco, de repente, ele vê, a Bíblia fala, grandes águas, podia ser um lago, né? Aonde ele diz para o Filipe: olha aqui quantas águas, o que me impede de eu ser batizado? Filipe disse para ele: é lícito se você crê de todo o teu coração. Ele disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador. Ambos desceram do carro. Filipe batizou aquele rapaz, aquele eunuco. Ele subiu na carruagem, foi embora para o seu país, e Filipe voltou lá para Samaria. Amado irmão, preste atenção. Não existe ninguém igual a você. Você é criação única. Nem gêmeos idênticos são iguais. Nem gêmeos idênticos são iguais. São diferentes um do outro. Porque nós fomos feitos por Deus dessa forma, desse jeito. A nossa íris, elas não são iguais. Impressão digital não são iguais. Cada um de nós foi feito especialmente por Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para vivermos a eternidade junto dele. E cada um de nós temos o seu lugar específico na presença dele. Por isso nós somos diferentes. Temos nosso lugar específico. E Jesus Cristo, ele veio aqui para nos salvar, para nos trazer, para nos dar a garantia de que amanhã, quando o nosso corpo for para a sepultura, a nossa alma irá para a presença de Deus, assumir esse lugar para o qual Deus nos criou. E não falte, hein? Não falte.
Está me entendendo? Não falte. Não falte. Sabe como é que você pode faltar? Negando a Jesus, não aceitando Jesus. Mas Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você negá-lo, não tem como Ele te dirigir até a presença do Pai. Então, não falte. Não, seja qual motivo for, nenhum é justificado. Não falte. Não falte. Deus te ama e você é criação única. E o seu lugar é um lugar único. Só você pode ocupar na presença de Deus. Amém?